Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram essa semana? Diazinho ali que eu dei de férias para vocês, para trazer nesse vídeo de hoje a análise completa de parte da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que 4 jogos foram adiados por tempo indeterminado por conta dos 4 clubes brasileiros que estão no Super Mundial de Clubes. Então, eu vou complementar esses 4 jogos com uma breve análise dos relacionados dessas equipes para a Copa do Mundo de Clubes. Vou falar sobre os 6 jogos que aconteceram nessa quinta-feira, né? Focado neles, obviamente. E aí, no finalzinho, eu converso com vocês sobre a Copa do Mundo de Clubes e os relacionados desses clubes para a primeira edição desse torneio organizado pela FIFA. Bom, vamos começar então aqui pedindo seu like, sua curtida, seu comentário, seu compartilhamento, sua inscrição aqui no canal. Tivemos um boom ali, um crescimento exponencial no vídeo que eu falei sobre a contratação do Zenit, do Gerson pelo Zenit, né? O vídeo estourou aí a bolha, fomos a mais de 1.400 visualizações. Agradecer a cada um de vocês que conhece o canal, sou Gabriel Todaro, seja muito bem-vindo na Rede com Todaro, que eu sempre trago análises, notícias, sempre checadas, sempre notícias verdadeiras, notícias que realmente acontecem. Eu não vou enganar você do outro lado com notícias falsas, com notícias fantasiosas. Sempre notícias verdadeiras, passando pela nossa apuração, pela nossa redação, que sou eu também. Então eu tenho esse compromisso com vocês de sempre trazer a informação correta. Bom, vamos começar então pelos jogos de quinta-feira, né? Que esses 6 jogos, começando com o Bahia. O Bahia venceu fora de casa o Bragantino por 3-0. Um resultado impressionante, na minha opinião. Não esperava que o Bahia fosse vencer com uma larga vantagem, como foi contra o Bragantino, mas se a gente for analisar o jogo pedaço a pedaço, a gente tem ali uma expulsão do Hurtado bem no começo da partida que facilitou esse resultado ser fabricado do Bahia, né? Foi um 3-0, um bom 3-0, um 3-0 muito bem jogado pelo Bahia, mas expondo, né, explorando os espaços e o cansaço do meio de campo do Massa Bruta ao longo da partida. O Luciano Juba fez o primeiro gol do jogo ainda no primeiro tempo. Ainda também no primeiro tempo, o Guilherme Lopes fez um gol contra. Aliás, essa rodada também tivemos 3 gols contras, né? 6 jogos, 3 gols contras aí. É um número bem alto, né? 50% dos jogos tiveram gols contras. E o Michel Araújo fez um belíssimo gol na reta final e deu essa vitória, essa larga vitória para o Bahia, que confirmou o time no G6, né? Por mais que tenhamos ali os outros jogos, os outros 4 jogos, o Bahia permanece no G6. Bom, vamos continuar aqui. Na quinta-feira tivemos também um 0-0 entre Vitória e Cruzeiro, né, que ficou marcado por 2 coisas, uma muito séria, a outra mais superficial do jogo. A primeira, né, que foi superficial, foi por conta do gramado molhado. Isso prejudicou muito, né, o desenvolvimento de partida, desenvolvimento de jogo. Tivemos pouquíssimas oportunidades ao longo do jogo, né, e são 2 equipes que gostam e preferem um gramado um pouco melhor tratado do que o gramado do Barradão pôde apresentar. Ficou um 0-0 e a outra, acho que até em reflexo desse gramado encharcado, tivemos a lesão seríssima do Gemerson e eu espero que ele volte a jogar futebol, que ele se recupere o quanto antes, tá? Mas que foi feia a lesão. Eu não consigo nem culpar tanto o Eduardo assim, eu acho que foi uma infelicidade dos dois, né? A perna do Jefferson está debaixo daquele movimento do Eduardo, porque é um movimento que a gente já vê inúmeras vezes no futebol, né? Não vou falar só do Campeonato Brasileiro, mas inúmeras vezes no futebol, um carrinho lateral ali, que infelizmente acaba pegando a perna do Gemerson e acaba fraturando ali a perna, o tornozelo. Foi bem feio a imagem, né? Não recomendo para quem tenha estômago fraco de ver, mas fica esse 0-0 que foi ruim para os dois. Eu acho que tanto o Vitória perde pontos em casa e o Cruzeiro perde essa oportunidade de pegar um time mais fraco, tecnicamente falando, e disparar numa liderança ali nesse intervalo que vai ter para a Copa do Mundo de Clubes. Os dois perdem essa oportunidade, mas eu acho que no jogo em si fica mais a nossa torcida pela recuperação do Gemerson. Também na quinta-feira uma vitória, cara, espetacular do Santos, mas espetacular de ser pelo conta do espetáculo mesmo, né? O Santos sai na frente com o Barreal no primeiro tempo, amplia com o Guilherme ainda na primeira etapa, e aí no segundo tempo o Santos desaparece da partida, foi engolido por uma fraca e desorganizada pressão do Fortaleza, conseguiu, né, cometer 2 penalidades completamente infantis. A primeira com o Zé Ivaldo com uma mão deliberadamente afastada do corpo ali, que intercepta a bola, e a segunda num bote completamente errado,
que acabou culminando na segunda penalidade, né? E incrível que foi no intervalo ali de 2 minutos no máximo, de uma penalidade para outra. O Iago Pikachu fez os 2 gols, chegou a empatar a partida, mas na reta final a desorganização defensiva do Fortaleza falou mais alto, e aí o Santos conseguiu voltar à frente do placar novamente com um gol contra do João Ricardo. A bola bate na trave, volta nas costas do goleirão do Fortaleza e acaba entrando contra o próprio gol do Fortaleza. Perdão. É uma derrota doída do Fortaleza, que perde para o adversário direto dentro de casa, vai ter que recuperar esse ponto no retorno na Vila Belmiro e possivelmente com o Neymar como jogador do Santos nessa segunda parte de 2025. E o Santos, cara, é um excelente resultado. Você ganha pontos, sai do seu rebaixamento, né? Vai para o Mundial de Clubes, esse intervalo do Mundial de Clubes fora do Z4 e com tempo para treinar, respirar ali, né? Com uma certa energia positiva, se pode dizer isso do Santos nessa temporada. Também na quinta-feira tivemos um empate, né, com bastante oportunidade dos dois lados, de Corinthians e Grêmio, na Arena do Grêmio. O Grêmio saiu na frente com um belo gol do Bright White, e aí, ainda no primeiro tempo, o Breno Bidon também fez um belíssimo gol e empatou a partida. Foi um jogo bom, não foi um jogo espetacular, mas foi um jogo bem legal de acompanhar. Para quem pôde acompanhar ali esse jogo, foi interessante de se assistir. Peraí, deixa eu ver aqui. Também tivemos a vitória, e aí, vitória com V maiúsculo, vitória de Vitória! Vasco da Gama! Cara, como diria o Fernando Diniz, né? Cara, foi bizarra a partida do São Paulo nesse jogo contra o Vasco no Morumbi, né? Apático. E assim, eu já tenho falando há muito tempo que o São Paulo tem muita dificuldade de criar essas jogadas, sem o Oscar, sem o Lucas, até mesmo sem o Caleri na frente. O time do São Paulo erra demais, tem muita vergonha de criar em alguns momentos, parece ser tímido em muitos momentos, né? E nesse jogo contra o Vasco, por exemplo, não criou absolutamente nada. Foram 90 minutos e apenas 3 grandes chances criadas ao longo da partida. A primeira num belo chute que foi para fora, no comecinho do primeiro tempo, depois acabou levando o gol do Ryan, depois o Vasco ampliou com o Nuno Moreira, tô falando aqui na linha do tempo. Ampliou com o Nuno Moreira, o Verratti fez o terceiro gol, e aí o Vasco teve uma grande chance também, que o Léo Jardim bateu uma roupinha ali, mas chute fora da área, bateu uma roupa, conseguiu pegar, e depois o gol do Rian Francisco no finzinho da partida. Os 2 outros gols do Vasco, né, além do gol do Ryan, o gol do Nuno e o gol do Verratti, nascem de roubadas de bola digamos assim, na zona de defesa do São Paulo, né? O São Paulo tentando sair jogando, o Vasco rouba a bola e rapidamente consegue fazer o gol. Lembra muito uma tônica de Fernando Diniz, né? Que acontecia com os times do Fernando Diniz, mas aconteceu com o time do Zubeldia, e o Fernando Diniz utilizou essa artimanha para vencer o jogo. Fora isso, cara, o Vasco dominou na questão física, na questão de volume de jogo, na questão de presença em campo. O Vasco realmente foi muito bem. Depois do terceiro gol, a euforia ali por ter vencido, estar vencendo de 3-0, deu uma quebrada ali na concentração dos jogadores, mas, cara, não apaga a excelente partida que o Vasco fez no Morumbi. Tá? Para mim, assim, a melhor partida do Vasco no ano. Poderia ter terminado 3-1, como terminou, mas podia ter terminado 4-5 ou mais, sim, ou mais do que foi nesse jogo, né? Um belíssimo jogo, um belíssimo passeio do Vasco em cima do São Paulo, que é um time que precisa contratar, tá? Não tem dinheiro, eu sei disso, que o São Paulo não tem dinheiro, vai precisar encontrar no próprio elenco alternativas para isso, porque não dá para você contar com o Oscar e o Lucas ao longo de toda uma temporada, e nessa reta final isso vai pesar, porque tem Copa do Brasil, tem Libertadores, tem Brasileirão acontecendo, então assim, e vai ser tudo bem socado ali, bem curto, né, esse período. A gente vai começar em julho, a 13ª rodada, ainda vai faltar fechar esse primeiro turno e, enfim, engatar para a reta final do turno do Brasileirão. O São Paulo preocupa na questão de opções de elenco, coisa que eu falo desde o começo do ano. O São Paulo não tem um grande elenco, um vasto elenco com muitas opções. Precisa olhar para a base, precisa olhar para os jogadores mais novos e a torcida ter paciência, porque isso vai levar tempo. É um São Paulo que entra no estado de reconstrução muito tarde, com jogadores já velhos e jogadores importantes velhos. Você não poder contar com o Lucas e com o Oscar nesse processo é ruim, cara. É ruim. E o Vasco consegue essa boa vitória fora de casa, respira na tabela, né, e vai ficar nesse tempo aí durante a Copa do Mundo de Clubes mais tranquilo também. O Atlético também venceu no último jogo com um gol contra no seu jogo. O Vitão fez o gol contra a favor do Galo.
Depois o Júnior Santos ampliou na reta final da partida, né? Mas, cara, foi um bom jogo do Atlético. Eu acho que conseguiu suportar a pressão do Inter, tanto no começo do primeiro tempo quanto no começo do segundo tempo ali, com o Everson fazendo grandes defesas. Ao Inter, cara, tá faltando refinar esse ataque, né? Não tinha um ataque muito refinado que conseguia aproveitar a chance que tinha ao longo da partida, desde o começo do ano isso, né? Mas depois caiu muito, não consegue mais aproveitar essas oportunidades e ver na sua principal peça criativa, no seu principal cérebro, que é o Alan Patrick, essa falta de entrosamento, não entrosamento, mas de comunicação entre ele e os atacantes convertendo essas oportunidades. Bom jogo do Galo, foi um bom jogo do Inter, mas que não aproveitou as chances que criou para conseguir empatar ou até mesmo virar na partida. Vamos falar então dos clubes que estão no Mundial de Clubes. Só passando aqui para vocês, o Inter entrou no Z4 com essa derrota para o Galo. Né, o Santos sai momentaneamente, está na 15ª colocação junto com o Vitória, na 16ª com 11 pontos. Tá Inter, Vitória e Santos com 11, o São Paulo com 12, Vasco com 13. Então assim, tá todo mundo embolado nessa parte de baixo. Né, uma vitória do Inter, por exemplo, se culminar tudo certo, se tudo der certo na rodada, o Vasco pode estar no rebaixamento na próxima rodada. Então precisa ali alinhar as coisas, mas tem clubes com menos jogos, como o Ceará e o próprio Juventude Sport. Juventude pode chegar a 11 também se vencer o Palmeiras fora de casa. Então assim, vai depender realmente de como ficar esses jogos que foram adiados, e tem muita água para rolar no Campeonato Brasileiro ainda, meus queridos. Vamos pro Mundial, vamos pro Mundial, vamos falar de time grande, que tá disputando o Mundial de Clubes, né? Sei que você tá aqui esperando por isso. Bom, seguinte, vou falar aqui sobre, mais ou menos, né? Vou passar aqui os jogadores que foram convocados, que vão disputar ali o Mundial pelos seus clubes, começando, obviamente, pelo time que vai estrear, o Brasil vai estrear com esse time no Mundial, que é o Palmeiras. Então, Matheus, Marcos Rocha, Bruno Fux, Augustin Giai, Aníbal Moreno, Vanderlan, Felipe Anderson, Richard Rios, Vitor Roque, Paulinho, Mike, Mikael, Marcelo Lomba, Gomes, Facundo Torres, Maurício, Everton, Joaquim, o Piquerez, o Veiga, Murilo, o Lucas Evangelista, Luigi, o Martínez, Naves, Thales, Alan, Estevão e o Flaco Lopes e o Benedetti foram convocados, ou seja, o elenco titular inteiro do Palmeiras foi para o Mundial, não tem nenhuma baixa, e eu acho que é um bom elenco para você fazer uma boa fase de grupos. Cara, sendo bem sincero, dificilmente vamos ter um clube avançando muitas fases de mata-mata. O Flamengo tem o melhor chaveamento, né? Se passar em primeiro ou em segundo, vai pegar clubes um pouco mais acessíveis. O Palmeiras já pega um grupo mais complicado, que é o grupo B, né? Pode pegar a PSG, o Atlético de Madrid, ou mesmo o Botafogo. Então, cara, vai depender muito dessa questão de oitavas de final, mas o mesmo fase de grupos. Né? O Palmeiras precisa vencer o Porto para classificar, o Botafogo precisa vencer um dos dois europeus para classificar também, tanto o Atlético de Madrid quanto o PSG. O Flamengo precisava vencer o Chelsea, o Fluminense precisava vencer um dos seus clubes também. E assim, a gente está um pouquinho distante até mesmo dos clubes africanos. Então, eu colocaria mais como uma boa experiência como torcedor, né, de Palmeiras, de Flamengo, de Fluminense e Botafogo, para acompanhar seu clube nesse Mundial de Clubes, do que realmente uma obrigação desses clubes de vencerem. Passando agora rapidinho para o Botafogo, que também estreia no domingo, né, às 11 horas da noite. O Botafogo foi para o Mundial com... tudo numeração diferente, pô, tá de sacanagem. Mas Raul, Vitinho, Matheus Ponte, Danilo Barbosa, Patrick de Paula, Arthur, Álvaro Montoro, Juan Cruz, Savarino, Matheus Martins, John, Alex Teles, Bastos, Nathan Fernandes, Mano Freitas, Cauê, Kaique, Barbosa, Marçal, Santiago Rodrigues, Léo Link, Alan, Gregori, Milton, Joaquim Correia, Caio Pantaleão, meu Deus, Jair Cunha, Mastriani, Christian Lor, Jefinho, David Ricardo, Cuiabano, Cauã Lindes e Arthur Cabral e Igor Jesus. São jogadores que foram inscritos, né? Alguns deles foram inscritos, mas não viajaram para o Mundial, que eu acho estranho, mas devem ir de questão de lesão. Mas esses foram os jogadores. Da parte do Flamengo, a novidade é o Jorginho, né, que foi convocado. Então temos Diogo Alves, Léo Manete, Matheus Cunha e Rossi no gol. Laterais, Alexandro, Ayrton Lucas, Varela, Vinha e Wesley. Zagueiros, Cleiton, Danilo, Léo Ortiz, Léo Pereira e João Vitor. Meias, Alan, Arrascaeta de la Cruz, Eric Pulgar, Everton Araújo, Gerson, Jorginho, Joshua e Matheus Gonçalves. No ataque, Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Gonzalo Plata, Juninho,
Luiz Araújo, Michael, Pedro e Wallace Ian, perdão. No Fluminense, né, com o Soteldo vai para o Mundial de Clubes com o Fluminense, né, temos o Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Ignácio, Bernal, René, Soteldo, Martinelli, Everaldo, Ganso, Keno, Fuentes, Cano, Cano, Nonato, Canóbio, Lescano, Lavega, Arias, Freitas, Guga, Manuel, Pitaluga, Riquelme, Thiago Santos, Hércules, Isaac, Lima, Gustavo Ramalho, Wallace Davi, Paulo Baia, Serna e Vitor Eudes. Assim, cara, é sonhar. É sonhar, mas sonhar com um pezinho na realidade de que vai ser muito difícil para esses clubes disputarem o Mundial de Clubes. A gente fala de Real Madrid, Manchester City, PSG, Chelsea, Bayern de Munique. Vai ser difícil, cara. Vai ser difícil, mas é torcer. Né? O torcedor tem a torcer, mas, cara, torçam com racionalidade. Não esperem que seu clube seja campeão desse Mundial de Clubes. Tá? Falo isso desde antemão. Não esperem isso. Um forte abraço, com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.